para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de matemática na TV Rosário, comigo, professor Natanael, e continuem focados nos estudos, porque eu darei o melhor de mim para que vocês possam ter a maior aprendizagem possível. Então tire dúvidas, faça os exercícios e organize seu material, que agora estaremos começando a nossa próxima aula, tá? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui na tela. Pessoal, estamos aqui na nossa tela inicial para a apresentação aqui de mais uma aula. Então, nossa aula aqui, ó, nosso conteúdo da aula de hoje é sobre congruência de triângulos. A disciplina é a disciplina de matemática. Comigo, professor mestre Natanael, e a série para o qual destinada dessa aula aqui, ó, é o oitavo ano. E o projeto é o projeto da Secretaria Municipal de Rosário, Escola em Minha Casa, um projeto de vidas, tudo bem? Feita a apresentação aqui da nossa aula, vamos aqui para os conceitos iniciais, tá? E para abordar esses conceitos aqui, pessoal, eu vou estar utilizando esse programa aqui chamado GeoGebra. Tudo bem? Então, antes de falar sobre congruência de triângulos propriamente dito, eu quero, vamos dizer assim, eu quero definir aqui o que seria congruência, tá? Definir não, explorar esse conceito. Na verdade é essa, a palavra é essa. Explorar esse conceito de congruência. O que seria congruência? O termo congruência está associado a uma igualdade de figuras, mas de acordo com a sua característica, de acordo com a característica que define aquela figura. Por exemplo, a gente tem algumas figuras conhecidas, ou figuras ou objetos, no caso, por exemplo, um segmento de reta. Vou criar aqui esse segmento de reta AB, tá? Eu criei aqui, pessoal, um segmento de reta AB. Só selecionar aqui para mim. Vértice de extremidade em A, extremidade em B, né? E deu o nome aqui de F. Esse segmento AB, o que define ele é esse comprimento, né? Ou seja, a distância que vai de A até B, que eu dei o nome de F. Esse comprimento aqui, ele vale quanto? Ele vale 4,24, tá? O programa é bom porque ele já calcula a distância, né? De A até B é 2,24, que está aqui. O que define esse segmento é quem? O comprimento dele. Se eu quiser criar um outro segmento congruente a esse segmento AB, é só eu construir um outro segmento com o mesmo comprimento. Não precisa eu construir, por exemplo, um segmento na mesma direção. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Esse segmento aqui. Ah, professor, esse segmento aqui de C até D só é igual ao F porque ele está na mesma direção. Não, eu posso criar um outro segmento, por exemplo, ó, de EF, que tem o mesmo comprimento de AB e de CD. Pode perceber aqui, ó, que de AB, que é chamado de F, tem 4,24 aqui, ó. O G também, ó, 4,24. O H que está aqui, ó, também está aqui, ó, 4,24. Aqui é a sua esquerda, pessoal, ó. Tá vendo? Então, assim, eles não precisam estar na mesma posição. O que precisa é eles terem o mesmo comprimento. Por quê? Porque o que define, tá, o segmento de reta é o comprimento dele. Por exemplo, se eu alterar a cor aqui, né, por exemplo, do vértice B, se eu alterar aqui, por exemplo, deixa eu só fazer isso aqui. Pronto. Se eu alterar aqui a cor do D,
Se eu alterar aqui, por exemplo, a cor da extremidade B, se eu alterar aqui a cor desse cara, eu alterei a cor aqui, ó, das extremidades, né, ó. Isso mudou aqui no segmento? Não mudou nada. Por quê? Porque o que define o segmento é o comprimento. Então, se eles têm o mesmo comprimento, então eu posso dizer que eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Porque ele possui o mesmo tamanho. Então, ó, eu posso sobrepor esse cara aqui, ó. Tá vendo? Porque eles são congruentes, ó. Posso sobrepor aqui, ó. Esse aqui, se eu mudar a direção dele, eu posso pegar aqui, ó. Estão todos aí, ó, um em cima do outro. Tá vendo? Ó lá, ó. Eles são congruentes, eu posso colocar um sobre o outro. Então, a posição não define se eles são congruentes ou não. O que vai definir aqui é a característica principal dele, que é o comprimento, tá? Então, só separar eles aqui. Pessoal, uma outra coisa que eu posso aproveitar para explorar a ideia de ângulo, ou a ideia de congruência, é a ideia de ângulo. Vou fazer assim. Vamos ter calma nessa hora. Vamos lá. Selecionar aqui a ferramenta de ângulo. Eu vou criar aqui esse ângulo, né? Vou criar aqui esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, ele tem 58,29 graus. Né? O que define esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, o que define esse ângulo aqui, ó, é a abertura. À medida que eu vou abrindo, ele vai aumentando, né? Perceba que, por exemplo, se eu alterar o tamanho do ângulo aqui, ó, ele está aqui, né? 71,57. Se eu mover esse ponto aqui sobre essa reta, perceba que ele não vai se alterar. Ó, ficou 71,57. Ó. Vou afastar mais um pouco para cá. Ó, ele ficou 71,57. Por quê? O que define ele não é o tamanho do lado. O que define ele é essa abertura aqui. Tá? Então, se eu quiser criar um outro triângulo com lado maior do que esse aqui, eu posso criar. Tá? Por exemplo, vou criar aqui. Olha só. Vou criar aqui, ó. Vou criar lá esse ângulo, vou só colocar as retinhas direitinho. Mover esse cara para cá. Opa, calma. Vou mover. Vou jogar esse ângulo para cá. Olha só, pessoal. Perceba que esses dois ângulos, ó, são iguais, ó. Tá vendo? As medidas são iguais, ó. Deles. 71,57 aqui, 71,57. Só que esse lado aqui é maior do que esse. Eu posso dizer que esses dois ângulos são congruentes? Posso. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. O que define eles não são quem? Os lados. São quem? Os ângulos. Então perceba que o conceito de congruência está associado à questão da igualdade. Mas igualdade em que sentido? Naquilo que caracteriza a figura. Ah, professor, aqui, esse lado aqui, ó, é maior do que esse. Beleza. Mas só que o que caracteriza o ângulo não é o tamanho do lado. O que caracteriza o ângulo é quem? A sua abertura. O que caracteriza o ângulo é essa abertura aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, o que caracteriza o ângulo é essa abertura aqui, ó. Não é o tamanho do lado.
Não é o tamanho do lado, é a abertura que eu faço. Então, perceba que mesmo que um lado seja maior do que o outro, se os ângulos forem iguais aqui, a medida do ângulo, então eles são o quê? Congruentes. Então, sabe, esses primeiros 10 minutos eu dediquei aí a questão do conceito de congruência, tá? Está ligado à questão da igualdade. E agora, eu quero voltar aqui e falar, na verdade voltar não, vou ainda aqui nesse programa, eu quero abordar a ideia de triângulos. Então, eu quero construir aqui dois triângulos, eu vou construir um triângulo. Vou construir aqui. Vou construir esse triângulo aqui, MNO. E vou construir também esse outro triângulozinho aqui. Agora, pessoal, quando eu olho para dois triângulos, o que me permite dizer se eles são congruentes ou não? Ou seja, o que é que define os triângulos? Pessoal, o que define um triângulo são os seus ângulos, ó, que são esse bicho aqui, esse aqui, esse aqui. Eu posso marcar aqui os ângulos, ó. O que define o que define um triângulo são os ângulos. Vou marcar aqui logo todos. Tá aí. Tá, esse aqui é 82,87, esse aqui 63,43 e esse ângulo aqui é 33,69. Pessoal, o que define um triângulo são seus ângulos, tá? Esses três aqui, ó, e esses três lados, o O aqui, o N e o M. Então, para mim saber se dois triângulos eles são congruentes ou não, eu teria que observar 6 itens: os 3 ângulos e os 3 lados. Quando é que eles vão ser congruentes? Quando esses 3 ângulos aqui for igual aos 3 ângulos do outro triângulo, quando esses 3 lados forem igual aos 3 lados do outro triângulo. E a ideia de congruência, pessoal, está associado à ideia de igualdade entre os triângulos. No sentido de quê? De que os ângulos de um tem que ser igual ao ângulo do outro, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, esse lado que é o O tem que ser igual a esse lado que é o R, esse lado que é o N tem que ser igual a esse lado que é o Q, e esse lado M tem que ser igual a esse lado que é o P. Tá ok? Perceba que também quando dois triângulos eles são iguais, pessoal, eu posso sobrepor um ao outro. Ó. Posso deslocar esse triângulo aqui e jogar. Ó. Perceba que você nem percebe agora quais são os dois triângulos. Tá? Então perceba que esse triângulo aqui ele é igual a esse triângulo aqui. Por quê? Porque eu posso sobrepor ele aqui. Ó. Mas os requisitos que eu utilizo para dizer se esse triângulo aqui é igual a esse é verificando se esse ângulo é igual a esse é igual a esse aqui é igual a esse lado que é igual a esse, tá? Ou seja, tem que verificar todos os lados e todos os ângulos. Quer ver? Vamos verificar aqui, pessoal, se de fato é. Será que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui? Vamos ver. Ó, pegar aqui, vamos lá. Calma, ele não botou. Ele não selecionou aqui. Selecionou, vamos voltar aqui. Olha aí, pessoal, para vocês verem, ó, 63,43 aqui, 63,43 aqui. Dá para vocês visualizarem bem aqui, né? Aí, vamos ver agora esse aqui.
Ó aí. 82,87. 82,87. Tá vendo? Vamos ver agora o outro. Vamos ver esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó. 33,69, 33,69. Vou dar até um zoom aqui, talvez possa ser que vocês não estejam vendo bem. Os dois triângulos, 63, 63, 82, 82, 33, 33. Tá vendo? Quando eu verifico isso, eu posso ver, ó, que eles se sobrepõem um ao outro. Ó. Tá vendo como eles vão ser iguais? Tá? E aí, pessoal, perceba que um fator importante é que todos eles, né? Eu tenho que observar todos os 6 elementos. Os 3 ângulos e os 3 lados. Ó. Perceba que o lado O aqui, ó, tá bem aqui, ó. O O, ele mede 2,24, tá bem aqui, ó. Tá vendo aqui na setinha aqui? 2,24. O R, ó, mede 2,24. Tá aqui também, ó. Tá vendo? 2,24. Aí você vai ver que o N é igual a esse lado e o M é igual a esse lado. Então, o que é que eu quero falar para vocês aqui? Que para vocês verificarem se dois triângulos são congruentes, você precisa verificar se os 3 ângulos são iguais e os 3 lados também são o quê? Iguais. Beleza? Isso inicialmente, tá? Porque eu vou já mostrar para vocês aqui que a gente tem alguns casos de congruência. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para os casos de congruência, pessoal. Vamos voltar aqui. Casos de congruência. O primeiro caso de congruência, professor, mas para que servem esses casos de congruência? Pessoal, esses casos de congruência, eles servem para mim simplificar a identificação de quando dois triângulos vão ser congruentes. Então, o primeiro caso é o caso chamado lado, 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 que é o caso LLL, tá? O que é que ele vai dizer? Se os 3 lados de um triângulo forem congruentes a 3 lados de um outro triângulo, então esses 2 triângulos são congruentes. Isso significa dizer, ó, que se eu tenho um triângulo aqui, agora eu saí de um programa, né, onde estava tudo bonitinho, vamos desenhar isso aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, A, B, C. E eu tenho esse triângulo aqui, ó, D, E, F. Se esse triângulo aqui tem lados, por exemplo, 3, 3, 3, e esse triângulo aqui tem lados, por exemplo, 3, 3, 3, então esses 2 triângulos são congruentes. Eu não preciso verificar se esses ângulos aqui, ó, vão ser congruentes ao de lá, ó. Não preciso mais verificar. Por quê? Porque se... fazer isso aqui, ó. Eu não preciso verificar se esse ângulo é igual a esse, se esse ângulo é igual a esse, se esse ângulo é igual a esse. Beleza? Por quê? Porque eu estou fazendo aqui o primeiro caso de congruência. É que se os 3 lados de um triângulo forem congruentes a 3 lados de um outro triângulo, então esses 2 triângulos são o quê? Congruentes. Então, pessoal, se esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse, eu já posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. Que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Beleza? Sem precisar verificar os 6. Como eu tinha dito inicialmente aqui no programa, né? Eu tinha dito aqui inicialmente no programa que para 2 triângulos serem congruentes, precisaria verificar os 3 ângulos e os 3 lados. Beleza, isso é o conceito inicial. Mas existe aquilo que eu chamo de casos de congruência. Se você verificar algum desses casos, você já pode concluir que os 2 triângulos são o quê? Congruentes. Beleza? Então esse é o primeiro caso, onde todos
dos lados de um triângulo é igual aos lados do outro triângulo. Beleza? Então vamos aqui para o segundo caso. O segundo caso, pessoal, é o caso de lado, ângulo, lado, tá? O que é que ele vai dizer? Caso LAL. Dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente iguais. O professor explica de novo. Ó, pessoal, vamos aqui. Imagine aqui comigo esse triângulo aqui, ó. Um triângulo onde eu vou ter aqui um lado, vou chamar de 2. Um ângulo que eu vou chamar aqui, por exemplo, de 15. E esse lado que eu vou chamar de 3. Aí eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui. Ângulo de 15 graus. 2 e 3. Perceba que esses dois triângulos aqui, pessoal, tem lado, um ângulo e um lado. E o outro triângulo tem o mesmo lado, o mesmo ângulo e o outro lado igual. Então, esse caso aqui, desses dois triângulos, cai nesse segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. Só que, pessoal, esse ângulo tem que estar entre os dois lados que são iguais. Ó. Perceba que esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. E o ângulo precisa estar entre os dois lados. Beleza? O ângulo tem que estar entre os dois lados. Quando isso ocorre, eu já posso dizer que esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Aí, se eu afirmar que esses dois casos são congruentes, então eu posso dizer, ó, que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. Beleza? Que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. E que esse ângulo bem aqui é igual a esse ângulo aqui. Eu posso afirmar isso. Por quê? Porque eu concluí, pelo segundo caso, que esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Então, finalizado aqui, esse aqui é o caso lado, ângulo, lado. Lembrando que o ângulo precisa estar entre os dois lados que são iguais. Vamos aqui agora para o terceiro caso, pessoal. O terceiro caso de congruência. O terceiro caso de congruência vai dizer o seguinte, que é o ângulo, lado, ângulo. Ele é parecido com o anterior, só que em vez de ser lado, ângulo. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, né? Lado, ângulo, lado é ângulo, lado, ângulo. O que é que diz? Quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, então esses triângulos são o quê? Congruentes. Então vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, vou pegar esse triângulo aqui. Aí ele tem um ângulo de 15 aqui. Aí ele tem um lado aqui, por exemplo, de 3 centímetros. E ele tem esse lado aqui de 20 e esse ângulo aqui de 20 graus. Aí eu tenho um outro triângulo aqui, ó. Que ele vai ter esse ângulo aqui de 20. Esse lado de 3 centímetros. E esse ângulo aqui de 15. Eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes? Posso. Por qual caso, pessoal? Pelo terceiro caso. Por quê? Porque o professor falou que se for o caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Perceba, pessoal, ó, que eu tenho esse ângulo, o lado que está entre eles dois, né? Porque o ângulozinho está aqui, o outro está aqui, e o lado entre eles, ó, tem a mesma medida. E é o mesmo que tem aqui, ó. O mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo aqui, e o lado entre eles iguais. Beleza? Então, quando acontecer isso, de ter um ângulo, lado, ângulo, nos dois triângulos iguais, isso é o terceiro caso de congruência de triângulos. Quando isso ocorre, aí eu já posso dizer, ó,
que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Tá? Aí eu vou dizer, ó, que esse lado aqui é igual a esse e que esse lado aqui é igual a esse. Beleza? Porque os dois triângulos vão ser iguais, congruentes. Esse é o terceiro caso. O segundo caso, pessoal, é o caso ângulo. Ângulo. É o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. Eu vou explicar melhor aqui, pessoal, num folha em branco, tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, é esse caso aqui, ó. Pega um triângulo aqui. Mas desculpando aí esses triângulos meus, tá? Só para verificar. Lado. Se eu tenho um lado, um ângulo. É o terceiro caso aqui, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Ó. Quando eu tenho dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Então vamos lá, volta à nossa figura. Então, quando eu tenho aqui, pessoal, um lado, um ângulo adjacente, ou seja, um ângulo que esteja ligado a esse lado, e o ângulo oposto igual, vamos supor que aqui seja 15, aqui seja 30. Tá? Ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. O oposto ao lado porque está na frente do lado aqui, ó. Porque está na frente do lado. Então, se acontecer a mesma coisa aqui nesse triângulo, significa dizer que esses dois triângulos são o quê? Eles são congruentes, pelo quarto caso de congruência. Tá bom, pessoal? Então, esse aí vai ser os 4 casos de congruência. Aí, já que a gente já viu os conceitos, vamos fazer aqui uma questão para finalizar a nossa aula. Tudo bem? Então, acompanha aqui comigo. Vamos aplicar lá aqueles casos de congruência. Em cada grupo de triângulos, verificar os congruentes e indicar o caso de congruência. Então, eu tenho 3 triângulos aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. A gente vai verificar quais são os pares de triângulos que são congruentes, tá? E dizer qual é o caso. Aí eu olho para esse triângulo aqui, eu tenho 3, um ângulo 50 e outro o lado 5. Aí eu tenho aqui 5, o ângulo 50 e o 3. E eu tenho aqui 3, 5 e 50. Perceba que os 3 triângulos têm 2 lados. Tem 2 lados medindo quanto, pessoal? 3 e 5. E tem um ângulo medindo quanto? 50, né? Ah, pessoal, então os 3 são iguais, né? Não, Nanina, não. Perceba que o primeiro caso diz que o ângulo deve estar entre os 2 lados. Então, os 2 que são iguais é o triângulo 1 e o triângulo 2. Ó, porque perceba que eu tenho um lado 3, 55 e 3, 55. Ou seja, lado, ângulo, lado. Então, os triângulos que são congruentes aqui é o triângulo 1 e o triângulo 2. Por qual caso? É o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, é o segundo, é o segundo não. É isso, é o segundo caso de semelhança, quando eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Mesma coisa aqui, ó, um lado, um ângulo e um lado. Lado, ângulo e o lado. Beleza? Tá vendo aí como é importante aqui a questão do ângulo estar entre os 2 lados? Ó. O ângulo tem que estar entre os 2 lados.
Nesse caso aqui, o ângulo ele não está entre o 3 e o 5. Ó. Teria que ser esse ângulo aqui. Se o 50 estivesse bem aqui, aí eu poderia dizer que os três são congruentes. Mas como não é, então só é o triângulo 1 e o triângulo 2. Pessoal, vamos aqui para a letra B. Na letra B eu tenho aqui ó, 70, 40 e o lado 5. Tem a mesma coisa, né? Eu tenho dois ângulos. Eu tenho dois ângulos aí, ó. Eu tenho dois ângulos, pessoal, medindo quanto aí? 70 e 40. E eu tenho um lado medindo 5. Isso nos três casos, né? Nos três triângulos. Nos três triângulos. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Só que o caso que vai envolver dois ângulos e um lado é o terceiro caso que eu falei aqui, né? O caso lado, ângulo, lado. Só que o lado tem que estar entre os dois ângulos, que é o caso do item 1, ó, ângulo, lado, ângulo. Aí o item 3 também, ó, lado, ângulo, lado e ângulo. Então, os dois triângulos que são congruentes aqui, ó, é o triângulo 1 e o triângulo 3. Ah, professor, por que o item 2 não é? Porque perceba que o 5, ó, ele não está aqui ó, entre o 40 e o 70. Ele está aqui do lado do 70 aqui, ó. Beleza? Então, é pelo caso ângulo, lado, ângulo, que o triângulo 1 e o triângulo 3 são congruentes. Pessoal, vamos aqui para letra C. Letra C, eu tenho o triângulo 1, que tem o quê? Lado, ângulo e um lado. Mesma coisa aqui, né? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Pessoal, quais são os triângulos aqui que são congruentes? Vamos lá? Vamos lá. É o triângulo 1 e o triângulo quem, pessoal? E o triângulo 3. Agora eu pergunto, por qual caso? É o caso lado, ângulo e lado oposto, que foi o último caso que eu expliquei aqui, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Oposto ao lado. Aqui, ó. Lado, ângulo e lado oposto. Beleza? Então, pelo quarto caso. Aí eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, esse item D e esse item E. Tirem uma foto aí, tá? Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode pausar o vídeo aí e tentar fazer. E aí você pode entrar em contato ou comigo ou com o seu professor da escola para verificar a resposta desses dois itens aqui. Beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a mesma dica, seguem focados nos estudos, façam os exercícios relacionados ao tema de cada aula e até a próxima aula.